A internet tem sido uma aliada na hora de conseguir recursos para tratamentos de saúde. Com as vaquinhas online, os pedidos chegam ao número maior de pessoas e com mais rapidez. Mas nem todo mundo usa a ferramenta para o bem e os golpes estão cada dia mais frequentes. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Para ajudar a pagar o enterro de 7 pessoas de uma mesma família assassinadas numa chacina em janeiro do ano passado no Distrito Federal, parentes das vítimas criaram uma vaquinha na internet. As doações eram transferidas para uma conta e a meta era chegar a R$30 mil. Mas entre os posts de pedidos de ajuda, a família precisou alertar para as tentativas de golpe usando o caso. De janeiro a setembro do ano passado, cerca de 80 mil pessoas foram vítimas de golpes online no Brasil. Recentemente, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma investigação contra um casal que fazia vaquinha falsa na internet usando fotos de uma criança com câncer. Mais de 680 pessoas caíram no golpe e a dupla arrecadou quase R$35 mil. Além de usar o sofrimento dos outros para tirar proveito financeiro e enganar as pessoas, os estelionatários também usavam assinaturas de médicos para fraudar os laudos. A denúncia foi feita pela irmã de Luiz Antônio, um dos golpistas. A mulher desconfiou do casal por causa dos gastos que fazia e flagrou a cunhada editando vídeos de crianças nas redes sociais. A criança usada para arrecadar dinheiro existe e está doente, mas não tem nenhum vínculo com a dupla. O casal foi preso na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e vai responder por falsificação, uso de documentos falsos e estelionato. E agora vamos repercutir mais essas questões agora ao vivo aqui no estúdio com o advogado criminalista Sérgio dos Anjos. Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Rafaela, fico à disposição. Bom, nós acompanhamos esse caso, o casal inclusive continua preso, né? Serve de alerta aí. Agora, em poucas palavras, eu queria que você explicasse pra gente se de fato trata-se de um crime de estelionato, condutas como essa? Isso é uma conduta muito grave, uma conduta muito triste, mas na verdade a gente não está na tipificação antiga do 171 de estelionato simples, né? Nós tivemos no ano de 2021 o advento da Lei 14.155. Essa lei, na verdade, ela não trouxe uma espécie de majorante, ela trouxe como se fosse um novo tipo penal. Então, a gente sai da questão do estelionato do 171, da pena de 1 a 5 anos, e agora a gente vem para o crime de estelionato dentro de fraude eletrônica, por meio da internet. Na verdade, a gente está induzindo a erro as pessoas com o advento da rede social. Então, a gente sai dessa pena de 1 a 5 anos comum, parte para outro tipo penal, que na verdade é 171, parágrafo 2º A, e aí a gente vai para a pena de 4 a 8 anos. Essa lei fala da invasão de dispositivo alheio também, é isso, doutor? Também. Essa lei ela traz algumas mudanças, algumas reformas no nosso processo penal e ela traz a possibilidade desse novo tipo penal, citado por você, Rafaela, e também ela discute algumas questões referente, por exemplo, à atribuição, à jurisdição da justiça. Então, essa lei, baseada nesse tipo de crime, ela já traz de forma bem clara e translúcida para evitar qualquer conflito de competência entre os juízos, que, diante desse tipo de fato, o juízo competente vai ser o domicílio da vítima. Então, eu que fui uma vítima, eu que fiz essa doação por meio fraudulenta, pensando que era um fato dado como verdadeiro, quando eu chegar e noticiar e ocorrer uma denúncia, na verdade, vai ser no domicílio da minha residência. E cai por terra também aquele senso comum de que estelionato é um crime ali que não dá prisão. Enfim, tinha essa sensação, pelo menos, da população, da sociedade, de impunidade. Não é mais assim na prática. Sim. Essa sensação de impunidade, Rafa, ela era trazida devido à dificuldade que nós tínhamos para localizar a autoria, né? Para verificar quem é o autor. Mas com essa mudança legislativa é importante deixar claro para quem está assistindo que, na verdade, se trata de um crime cibernético.
Então, se na sua região, na sua localidade, você tem uma delegacia especializada de crime cibernético, esse é o local ideal para você fazer esse Notícia Crimes. E essa delegacia especializada, ela vai ter uma série de outras ferramentas que normalmente uma delegacia comum não possui, para que ela localize esse autor. E localizando esse autor, sim, ele vai receber a punitividade estatal devida e essa sensação de impunidade a gente espera que venha caindo, que é o que está ocorrendo. O site que hospeda, né, esse tipo de vaquinha online também tem uma responsabilidade solidária ali em casos de fraude, de crimes? Isso daí é algo que a gente tem que deixar bem claro, porque algumas vítimas, elas sofrem esse dano moral e elas movem ações cíveis. Essas ações cíveis, elas são válidas e elas devem ser movidas. Mas esse site hospedeiro, conforme o artigo 19 do Marco Civil, ele não tem responsabilidade nem objetiva nem solidária. Essa é a regra. Porém, existem exceções. Qual é a exceção? Houve uma determinação judicial pedindo a retirada dessa vaquinha do site. Esse site ciente, uma vez já recebido essa decisão judicial, eles não retiraram. Então, nesse tipo de situação, é importante a vítima e o advogado representante notar essa falha do site e aí sim eles estarão responsabilizados. Doutor Sérgio, agora uma situação sensível. Esses criminosos utilizam fotografias, né? Nós estamos falando de vaquinhas que são feitas para enterros, para tratamentos de saúde dos mais variados. Caberia aí indenizações em que esferas, né? Seria um dano moral, material, um ressarcimento? Quais são os caminhos para quem passa por isso? Esses estelionatários, Rafaela, eles utilizam, na verdade, da dor da vítima, né? Eles utilizam dessa comoção. E aí, uma vez que eles utilizam disso, acarreta sim um dano moral para quem está passando por esse tipo de situação. É possível ocorrer uma indenização na esfera penal? O juiz pode, como efeito de sentença, trazer essa reparação? Mas também é possível que, concomitante com a denúncia, você mova uma ação civil de reparação, de dano moral e répcia, sem problema algum. E aí fica o alerta, né? Tem lei para isso, os criminosos estão sendo presos, então, de certa forma, também freia essas novas condutas ilícitas, né? Com essas mudanças legislativas é importante deixar claro, Rafa, que essa ideia que nós temos de internet terra sem lei, ela acabou. Ficou para trás. Doutor Sérgio dos Anjos, muito obrigada mais uma vez pela participação, os esclarecimentos todos aqui conosco. Boa tarde e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade.